Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, mais um trabalho nosso aqui na web. E hoje nós vamos falar sobre filmes, né? Nossa resenha cinematográfica. E hoje no vídeo, acho que é o vídeo 69, nós vamos falar sobre um grande épico do cinema mundial. E mais uma vez agradeço a vocês que me assistem, a vocês que dão like, a vocês que compartilham o nosso trabalho. E hoje nós vamos apresentar aqui para vocês um pouco de um grande filme. Eu assisti para fazer essa resenha. Vocês sabem que eu não sou crítico de cinema, eu apenas amo a sétima arte cada vez mais, principalmente aqueles filmes mais antigos. E nós vamos abordar aqui a história do filme o Rei Salomão e a Rainha de Sabá. Esse tema, né, o Rei Salomão, é um tema que há muito e muito tempo o cinema explora, né, a sétima arte explora. E vários filmes foram realizados, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, sobre o tema, mas este filme que nós vamos falar é exatamente o de 1959, que foi lançado em 1959. E nós sabemos também que a história do rei Salomão ela data do século X antes de Cristo, quando o rei Davi falece e o sucessor do trono foi exatamente o rei Salomão. E ele teve um governo de muita bem-aventurança, de muita prosperidade, e é exatamente aí o primeiro ponto nevrálgico que acontece no filme. Porque o título é O Rei Salomão e a Rainha de Sabá. E o que a crítica não engoliu muito bem na época é porque Hollywood transformou o encontro de Sabá com Salomão no encontro sensual, no encontro romântico. Porque o enredo do filme era justamente os egípcios, eles viram o êxito de Salomão e usaram a rainha de Sabá para que ela, através da sedução, ela descobrisse qual o segredo do rei Salomão ser um rei tão bem aventurado e tão próspero. Então isso aí já foi o primeiro, digamos assim, ataque a esta película. O segundo ataque foi exatamente durante as gravações, durante as filmagens do rei Salomão e a rainha de Sabá. O personagem seria interpretado primeiramente pelo grande ator da década de 40, 50, um dos homens mais belos do cinema, chamado Tyrone Power. Exatamente. O Tyrone Power ele ainda fez muitas cenas como o rei Salomão. Sendo que num determinado dia ele se sentiu mal, ele sentiu uma dor do lado esquerdo do corpo. E que dor foi essa que ele foi levado do set para o camarim? E ao chegar ao camarim, lá ele falece de um ataque cardíaco. Então a preocupação do diretor King Divor era exatamente conseguir um ator que interpretasse o rei Salomão à altura. Então indicaram quem? Indicaram o Yul Brynner, o grande ator. Para mim, eu sou fã incondicional do Yul Brynner. Acho que é um dos maiores nomes da história do cinema mundial. Eu acho muito bonito um ator e uma atriz que não são de um personagem só. E o Brynner, para mim, ele é esse tipo. Ele é um personagem, ele é um ator de vários personagens. Sendo que, não sei se por razões pessoais, o diretor King Divor não queria o Yul Brynner. E o Brynner era amigo pessoal de Tyrone Power. Então, os outros magnatas, digamos assim, do filme, os investidores do filme disseram, não, bota lá o Yul Brynner para fazer o papel, ele é competente. E o Brynner abraçou a causa, abraçou o personagem e, logicamente, fez o filme do seu início até o seu final. Então aí já foi um problema seríssimo, porque Tyrone Power já tinha gravado várias cenas do filme, do épico, do clássico. E ter falecido, né, foi muito investimento, embora que o investimento financeiro feito em cima desse filme foi um investimento muito pequeno,
Foi um investimento da ordem de 6 milhões de dólares. Para a época, realmente era um investimento quase que, na minha humilde opinião, quase que pífio para um filme dessa envergadura. O filme contou com grandes nomes do cinema mundial da época. Além de Yul Brynner, faziam parte da obra a grande bela-atriz Gina Lollobrigida, o ator George Sanders, Marisa Davan e David Farrar. Foram um dos grandes nomes, eram grandes atores que se reuniram, grandes técnicos, grandes produtores, e fizeram este belíssimo filme. O filme, como eu já disse, foi lançado em 1959, porém, queriam que ele fosse lançado no ano de 1953. O filme ele não foi tão aclamado pela crítica. Ele teve um bom público, mas ele enfrentou na época um grande concorrente, que foi o filme Ben-Hur. Eram filmes arrasa quarteirão para aquela época. E a gente sabe que a produção de antes não tem nada a ver com a produção atual. Eram mega estúdios, muita gente contratada, porque não tinha os recursos de computação que existem hoje. Então a demanda de gente era muito grande. Então eram grandes estúdios, eram estúdios colossais, eram cenários, eram sets colossais. Então isso foi a época de Os Dez Mandamentos, de Ben-Hur, se eu não me engano, Lawrence da Arábia, esses grandes filmes. Então nessa época havia muita comparação, né, de um filme com outro. E para Yul Brynner, na minha opinião, foi muito bom ele ter feito o Rei Salomão, porque ele já vinha de um grande êxito, que foi o filme Os Dez Mandamentos, que foi lançado em 1956. E Os Dez Mandamentos foi um filme assim, de um grande êxito, tanto de público, quanto de crítica, quanto também financeiro, para os magnatas do cinema de Hollywood. Então, o filme vai se desenrolando, voltando ao filme, e eu vi, e uma das cenas mais cruciantes da obra é quando ocorre a chamada orgia, que na verdade é um ritual de magia, em que a Rainha de Sabá, que é a personagem defendida por Gina Lollobrigida, faz um grande espetáculo de dança, ela muito bela, muito produzida, e também muitos figurantes, muitos bailarinos. E o espetáculo é muito belo, a coreografia é fantástica, todos estão muito imbuídos naquela cena, e é um dos grandes ápices da película, do filme. E aquele ritual todo é feito, ela vai até aquelas deusas, né, tidas como deusas infernais, para atrair o homem, né, centrado, que era o rei Salomão. Gina Lollobrigida, uma curiosidade, além de atriz, ela também participava, ela era como se fosse uma das pessoas que estavam investindo na obra, investindo financeiramente. Então, é um filme muito curioso, né? Os bastidores do filme, O Rei Salomão e a Rainha de Sabá, são bastidores, digamos assim, bem curiosos. A direção foi de King Vidor, né? A produção foi de Ted Hashmod, e as fotos foi de um grande nome da fotografia em cinema, chamado Fred Young, responsável por Lawrence da Arábia e Dr. Zhivago, que é um filme muito lindo que eu assisti e já fiz uma resenha sobre o mesmo para vocês. Outra coisa assim, muito interessante do filme é que ele não foi bem aclamado pela crítica. A crítica achou o filme muito moroso, mas o público recebeu muito bem. Porém, ele também teve grandes êxitos, porque ele teve um figurino esplendoroso, uma fotografia também maravilhosa, feita pelo Fred Young, e também a questão de cenografia. O filme teve um investimento, como eu já falei a vocês, da ordem de 6 milhões de dólares, e o retorno foi de pouco mais de 13 milhões de dólares. E o filme vale muito a pena porque a Gina Lollobrigida está belíssima, para variar, e o ator Yul Brynner está também belíssimo. Muita gente pensava que o Yul Brynner era careca, e ele não era careca.
Ele só tirava cabelo e deixava o cabelo crescer de acordo com o personagem que ele interpretasse. Então, minha gente, fica aí o registro desta grande obra da United Artists, né, dos Estados Unidos, e que foi um filme, eu acho que foi um filme raçudo, né? Porque enfrentar filmes como Os Dez Mandamentos, Ben-Hur e tantos outros épicos, tantos outros clássicos, que era moda na época pegar passagens da Bíblia e transformar em filmes, como o caso dos Dez Mandamentos, em que Yul Brynner fez brilhantemente o rei Ramsés e o ator Charlton Heston interpretou o personagem principal, que foi o Moisés. Então fica essa dica para vocês, essa dica legal. É um filme que dura 141 minutos, é um filme bem gostoso de se assistir para uma sessão da tarde, uma tarde de sábado, uma tarde de domingo, e vocês verem como era o cinema da década de 50 e entrar na história do rei Salomão, não como um meio de aprender, porque ali não tem como aprender muito, é uma visão de Salomão, do rei Salomão e da rainha de Sabá, jogada na telona. Mas, do ponto de vista técnico, da magia do cinema, é um ótimo lazer. Está aqui, meus amigos, mais uma resenha nossa. Espero que vocês gostem, espero que vocês assistam, né, ao filme, vocês baixem aí nos aplicativos, nos streams, ou no YouTube. Eu creio que no YouTube ele deve estar completo e dublado, e vocês irão gostar bastante. Repito, o rei Salomão e a rainha de Sabá. O filme de 1959 foi o lançamento dele. Ele foi produzido em 1958 e foi lançado para o mundo um ano depois. Está contado, pessoal. Até o próximo vídeo e mais uma vez agradecido a todos.